Oi, eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. O Estado é laico. Se você já ouviu falar, mas não sabe o que isso significa, fica aí que eu vou abençoar esse conhecimento. Eu vou ungir essas informações e, em nome de Deus, você vai entender. Amém? Fica depois da vinheta. Esse é outro daqueles temas que todo mundo fala, todo mundo acha que entende, mas na verdade ninguém entende. Vamos começar pelo começo. O conceito de laico significa que não tem pertencimento ou influência de uma ordem religiosa, que nenhuma deve prevalecer sobre a outra ou ser melhor do que a outra, como já aconteceu na história do Brasil, e portanto a política não deve sofrer interferência de nenhuma religião. Isso não quer dizer que o Estado é ateu ou agnóstico, porque ele trata justamente a descrença da mesma forma que ele trata as crenças. A Constituição, ao afirmar que o Brasil é um Estado laico, ela quer dizer que temos liberdade de escolher as nossas crenças, de praticar os nossos cultos e que, portanto, não há privação de direitos por conta da escolha da sua religião. E com isso teremos crenças e ideologias convivendo pacificamente. A Constituição entende que a religião é importante, inclusive ela autoriza a assistência religiosa em hospitais e presídios, e também que as escolas ou públicas ou particulares possam ministrar o ensino religioso, mas com a matrícula facultada. Pois bem, já entendemos o que é o Estado laico, mas como que isso funciona na prática? Se o Estado é laico, por que temos na cédula de dinheiro a frase Deus seja louvado? Ou por que temos vários crucifixos pendurados em paredes de órgãos públicos? Ou por que vemos um aumento naquilo que chamamos de a bancada evangélica no Congresso Nacional? Ou então, por que incomoda tanto ouvir que um ministro terrivelmente evangélico será nomeado? Essas questões realmente incomodam e você vai encontrar a justificativa dos dois lados. Há quem diga que isso não atrapalha a laicidade do Estado e tem quem diga que isso sim afeta o conceito de Estado laico. Aqui eu só quero te fazer pensar e vou te dar uns recursos para você pensar com qualidade. O Deus seja louvado das notas, por exemplo, foi incluído antes do real lá no cruzado em 1986 pelo então presidente José Sarney. Naquela época, de acordo com o IBGE, o Brasil tinha aproximadamente 85% de católicos. Então, incluir um Deus seja louvado na cédula fez tanta diferença assim. Em alguns momentos, essa frase foi severamente atacada e tivemos alguns pedidos de remoção. Mas lá em 2012, a juíza do caso disse que o judiciário não pode interferir nesse assunto, pois daqui a pouco o judiciário estaria interferindo, autorizando ou desautorizando um feriado religioso, por exemplo, e esse definitivamente não é o papel do judiciário. Por fim, ficou decidido pela manutenção da frase, porque a expressão em si não fere nenhum direito coletivo ou individual, ou impõe determinada conduta. O mesmo entendimento pode ser usado na própria Constituição, já que lá no preâmbulo ela começa o texto dizendo sob a proteção de Deus. Então, usa analogicamente o mesmo entendimento. O fato de termos uma bancada evangélica no Congresso também gera algum incômodo. E aqui eu não quero dizer sobre a sua crença, sobre o que você concorda ou não, porque a gente está falando da representação de 211 milhões de pessoas. Ter uma bancada evangélica tem seus pontos negativos e o positivo. O fato de termos pessoas com valores morais bem estabelecidos, como se pressupõe terem os cristãos, é uma coisa benéfica para a construção política. Mas o lado negativo é que a crença é pessoal e subjetiva. Ela não pode interferir tanto na vida pública, mesmo porque depois de eleito, a criatura não representa apenas o seu nicho, ele representa toda a população. E aí ele não pode decidir ou legislar com base naquilo que ele acha ou que só o seu nicho acha. Um deputado federal, por exemplo, que tem 211 milhões de chefes, deve realizar o seu trabalho com base em dados técnicos e científicos e pode utilizar os valores morais apenas para conduzir a boa prática política, agregando esses valores às instituições. Você, por sua vez, pode votar num candidato terrivelmente religioso, mas tem que entender que isso é só uma característica dele. Não pode servir mais para muita coisa, não. Isso também se aplica ao ministro terrivelmente evangélico que seria nomeado.
Ele pode, na verdade, ser terrivelmente qualquer coisa, evangélico, umbandista, espírita, o que ele quiser. Mas como ministro do STF, nada disso pode fazer diferença, porque ele precisa aplicar a lei do homem nas causas. O que também deve ser levado em consideração é que o Brasil é majoritariamente cristão e a gente pode ter a sensação de que está tudo bem para todo mundo, mas não é bem assim. Apesar do Brasil ser um estado laico e que preza a liberdade de religião, a gente vê que as religiões de matrizes africanas ainda sofrem com preconceito e violências fruto da intolerância. E sem falar que elas, infelizmente, possuem pouca representação dentro da democracia. Ainda, mesmo que a maioria se declare cristã e que o conceito de separação de Estado e religião seja bem compreendido, parece que na prática tem um movimento contrário, tentando unir esses dois institutos. Tentando evitar esse entrosamento de religião e Estado, a Constituição claramente veda que a União, Estados, Distrito Federal e municípios estabeleçam com cultos ou igrejas uma relação de dependência ou aliança com seus representantes. Estabelecer alianças com representantes de cultos e religiões, coisas que a gente nem sabe o que é, desestabiliza a democracia, porque entende-se que pessoas que partilham da mesma crença são mais capazes ou são melhores do que as outras. E no final isso chega até a conduzir votos nas eleições. Conseguiu captar a sutileza desse conceito? Que a relação entre Estado e religião é uma coisa maléfica à democracia, isso a gente não pode duvidar. Mas enxergar a afetação de uma na outra é um pouco mais complexo, são outros 500. Às vezes parece tão natural que você nem repara, porque afinal você também tem essas mesmas crenças. Ou de outro lado, te parece tão chocante, tão gritante, tão maluco, você não consegue entender o que está acontecendo e simplesmente prefere que não tenha nenhuma relação de Estado com religião. Mas, ao mesmo tempo, para você que acha isso, tem o quê? Um feriadinho de um santo católico no meio da semana, um Natal para você ganhar um presente bacana. Olha como é que é complicado o negócio. Se ficou decidido que o Deus seja louvado da nota não é uma violação do conceito, ok. Mas se um monte de funcionário seu, vulgo, os deputados, vereadores, senadores e enfim todos eles, começam a, em nome de toda a população, decidir algo que tem um fundamento bíblico e não na lei ou na Constituição, aí sim a gente vai começar a ter uma crise um pouco mais séria. Bem, espero que vocês tenham compreendido. Esse que é um conceito simples, mas de grande repercussão na nossa vida. Simples igual se inscrever no canal bem aqui, ó. Como vocês perceberam, o Fala Direito Comigo passou por algumas mudanças. A primeira delas é que agora os intervalos entre os vídeos são um pouco maiores. E a segunda é que temos um novo plano de fundos, esteticamente aprovado pelo exigente James. Me diz aí o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês conseguiram entender. Não esquece de compartilhar, de comentar e de curtir. E até outra semana. Fiquem com Deus. Enfim, beijo, beijo.